Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um CNB Cash. E aí, Norbinho, meu parceiro? Com descontração, tamo aí, meu irmão. Mais uma, né? Vamos embora, meu hoje sócio. Nós vamos aproveitar aí, né, que é época de eleição e temos um convidado muito especial aí da área do marketing. Mas antes, nós temos que... pagar a conta, né? Nós temos... Não, antes disso, o que quê? acontece? O cara tem que fazer o quê? Assinar... Ah, é, pô. Ô, Tá vendo? agora é Tô hora. esquecendo, velho. Assina o canal Não aí. esqueçam, gente. Se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho, Isso aí, gostou da curta, entrevista. compartilhe. Você vai ficar sabendo em primeira mão se você apertar no sininho, porque vai ser notificado das próximas entrevistas. É E isso aí? E o patrocínio? O patrocínio Quem que é? é a Marina Maicai. Se você tem embarcação, você pode colocar lá, o pessoal vai cuidar do seu barquinho bonitinho, do seu jet ski. E também ele tem um serviço muito legal. Se você não tem ainda a sua embarcação, você pode usar alugando. Alugando. Você imagina, Um iate. final de semana, aquele iate de 45 pés, 45 Norbinho. pés chega a ser, 45. chega a ser um iate. É um mini navio, né? É quase um navio de cruzeiro, irmão. Naviozinho. Dá pra fazer tudo, rapaz. Dá pra fazer Você despedida faz de o rock and solteiro, roll na Ilha de casamento, Vitória. divórcio. Eu acho que daqui a pouco... Aquela despedida de solteiro com a Pô, mulherada. rapaz, aí o cara fica à vontade. Acontece, né? Fica à Porque aí vontade. Você pode... Não Vamos... pra gente. Não, lógico pra que não. Mas vamos você pular aí, ó. essa parte. Você pode fazer o quê? Porra, é alugar lancha e curtir Vitória, Fazer meu irmão. aquele churrascão em alto mar. Você ali, só tirando aquelas fotos Vai tá top na tela aí, ó, do pra Instagram suas redes aí sociais. Da Marina aí, pra você. Tá aí na Fazer tela, tá aí sua na tela. votação. Acessa lá, que vale muito a pena. É bom demais. Vamos pro nosso convidado, então? Vamos nessa. Nós Época de estamos aqui... eleição, ano de eleição, né? E vai ser um assunto legal que o cara é do marketing. O cara é especialista Conhece pela tudo. USP em marketing. Nosso saudoso Francisco de Assis. Cisino, mais conhecido como Chico Cisino. Chico. Seja bem-vindo, meu Fala, amigo. garoto! Obrigado pelo convite. Inclusive, você pode me chamar de Papa, né? Porque depois de mim veio o Papa Francisco, em homenagem a mim, né? Mas assim, é um prazer estar aqui com vocês e tal, pra gente bater um papo legal, falar um pouco sobre eleições. E a gente já vem numa trajetória desde 2013 com uma empresa chamada Leme, Estratégia de Marketing. Já trabalhamos em diversas campanhas eleitorais, principalmente campanhas proporcionais na região sudeste. É isso, né? Você começou na iniciativa privada, passou pelo setor público. Conta um pouquinho pra gente. Eu já tive passagens em empresas como o Grupo Águia Branca, como a Oi, né? Tive em nas duas gestões do ex-prefeito João Coser, depois na gestão do prefeito Hélder Salomão em Cariacica, onde eu fui ouvidor. Tive uma breve passagem na Casa Civil do governador Paulo Artung e hoje, né, a gente está lá somando na gestão do prefeito Anderson Bueno na cidade de Viana. Eu estou secretário executivo do Polo Cervejeiro. Ô, rapaz, isso aí é bom. Eu queria, Norbinho, trabalhar no Polo Cervejeiro. Você imagina, o cara deve ficar o dia inteiro lá tomando uma. E, para além disso, professor, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Espírito Santo. Então, a gente está em uma rotina que começa às 7 da manhã, 7h30 e vai até às 10 horas todos os dias. E também tocando as campanhas eleitorais aí na medida em que a gente vai construindo e conseguindo contas. Tá certo. Mas não é tomando cerveja, não, que você vai nesse expediente, não. Né? Rapaz, infelizmente, cerveja é só final de semana. Né? Tem que dirigir. Deve ser triste, né? Você trabalhar num Polo Cervejeiro, Eu acho de que bico tá seco. muito alegre pra Não, dizer. o pior não é isso não, cara. O pior de tudo é que depois que eu comecei a trabalhar no Polo Cervejeiro, as pessoas têm a ideia de que eu sou uma pessoa que vive bebendo, né? E isso não é verdade, Arnaldo, porque geralmente eu bebo na sexta ou bebo no sábado, e domingo eu durmo. Tá certo. Né? Ou leio alguma coisa, fico vendo um filmezinho pra descansar, mas as pessoas têm a ideia que eu bebo assim, né? Que eu sou alcoólatra, é um negócio impressionante. Vamos lá, Chico, na sua concepção sobre o papel das mídias sociais, se ela será mais uma vez decisor nas eleições de 2024. O que você acha aí? Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Eu acho que, assim, na verdade eu não vou usar a palavra acho, eu vou usar a palavra eu tenho certeza. As mídias sociais serão fundamentais para as eleições de 2024. Isso você não tenha dúvida, ok? O que a gente vai ter que entender é em que medida, né, o nível da polarização da eleição presidencial vai permanecer nesse processo eleitoral.
se ele vai ser muito denso ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas eleições passadas, principalmente se a gente for pegar as chapas de vereadores, as chapas de proporcionais, você não fez um eleitorado, não fez uma quantidade de vereadores, por exemplo, na Grande Vitória, muito densa dessa galera aí da polarização. Sim. A gente viu mais a galera do centro ali e tal, né? E se você, inclusive, pegar as eleições, Arnóbio, para deputado federal, que foi até fruto de um estudo que eu fiz, você vai ver que da chapa de deputados federais, aqueles mais combativos, né, foram o Helder Salomão, defendendo o presidente Lula, o Gilvan defendendo o presidente Bolsonaro e a Jaqueline Rocha defendendo o presidente Lula também. Mas os que tiveram mais votos foram o Helder e o Gilvan. Sim, não é sim. isso? Isso aí. Né? Os mais, aqueles pontos, que já eram mais conhecidos. votados, isso aí. E os outros 7? Ficaram andando com bandeira de candidato a presidente para cima e para baixo? Teve algumas, igual o Evaí. Sim, o Evaí, ele tem uma coisa interessante. O Evaí, ele é um bolsonarista, mas ele não consegue, por exemplo, ter uma marca de bolsonarista tão forte como tem o Gilvan. Tanto é que o Gilvan era vereador de Vitória. O Evaí tem um trabalho no interior muito forte. Okay? Muito ligado à agricultura. De muita entrega da agricultura. Claro. Mas o Gilvan teve mais votos do que ele para deputado federal. Como? Então, assim, o Evaí, ele... sou bolsonarista, defendo essa tese, né, do bolsonarismo, mas ele não era o nome mais forte foi o Gilvan, foi o mais votado. Sim. Então, se você colocar o Evaí, tem 6. Esses 6 fizeram campanha para eles, irmão. Focaram na campanha deles. Pode ter votado no Bolsonaro? Pode, né? A maioria, ou outros podem ter votado no Lula, legal. Mas quem botou a camisa? Pois é, eu acho que essa questão do povo tá polarizado, um defendeu um lado, outro defendeu o outro. Mas a gente Cada um... tem também um cansaço de parcela da sociedade sobre isso, sobre esse debate, sobre essa discussão. Inúmeras pessoas, inclusive, evitam se posicionar porque elas não querem participar dessa discussão. Então, assim, as mídias sociais, elas fatalmente serão importantes por inúmeros motivos. Por inúmeros motivos. Para o candidato que é inteligente, porque ele é mais barato. Ele é o meio mais barato e mais rápido de você chegar até o eleitor, ok? E para a galera mais radical, ela vai ser uma ferramenta importantíssima de defesa do seu candidato, mas também de difundir notícias que não são verídicas. Então, isso aí a gente entra, assim, já que está falando de rede social, não pode deixar de falar das fake news, né? E as fake news nas eleições? Qual o papel da regulamentação? Cara, tem que ter alguma regulamentação. A gente pode discutir o formato e tal, mas tem que ter. A gente não pode ser livre para contar mentiras sobre a vida das pessoas. Isso não é liberdade de expressão. E agora tem a inteligência artificial. Exatamente. Como é que você consegue descobrir? Assim, a gente que é da área, a gente até tem meios para detectar o que é mentira e o que é verdade. Mas eu imagino uma pessoa normal. Você bota o rosto dela lá falando com a voz dela, um negócio, como é que a pessoa não vai acreditar naquilo? Vai ficar feio o negócio. Imagina o tio e a tia do WhatsApp, que fica o dia todo com o telefone na mão, a pessoa que não averigua se aquela informação ela é verdadeira. Então, assim, imagina, Arnóbio, você, candidato a prefeito de Vitória, primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Aí, na reta da semana da eleição, alguém vai lá e forja uma foto sua em alguma situação que não é legal. Aí isso vai para as mídias sociais, o WhatsApp começa a bombar isso para lá e para cá. Você pode, em uma semana, jogar o resultado da sua eleição no lixo ou complicar a sua eleição. E tem gente que faz isso de maldade. Então, não é possível que não exista uma regulamentação. Não é possível que não tenha, inclusive, com a questão da IA, né? Que é uma situação extremamente importante. Eu, que inclusive sou professor, a gente sofre com isso, né? O aluno, hoje, ele quer enganar o professor com a inteligência artificial. Ele bota a inteligência artificial para fazer o trabalho para ele. Graças a Deus que tem outra inteligência artificial que dedura ele. Exatamente. E fala que ele usou a inteligência artificial para fazer. Exato. Mas assim, com a velocidade das informações, né, principalmente o WhatsApp, que é a melhor ferramenta para as eleições. É a melhor ferramenta para tudo hoje, porque a velocidade é muito rápido. Grupo, então, daqui a pouco, cara, a gente vai lá e pega uma galerinha e bota uma notícia, eu quero acabar com a campanha do Arnóbio em Vitória. Eu vou começar a lançar uma coisinha aqui, vou começar a comprar. Arnóbio, não vou muito longe, não. Teve uma eleição para prefeito de Vitória, que o Juliano lembra muito, né?
Eu e o Juliano já fizemos vários embates na época que a gente era mais jovem, né? Nem tem tanto tempo isso, né? Tem uns 10 anos. Uns 20. Mas assim, teve uma situação que um candidato a prefeito sobrevoou a casa de um procurador de justiça e disse que o opositor dele estava milionário e tinha um casarão na beira dali do canal de Camburi. Isso foi para o programa de televisão. Mas isso foi em 2004. 2004. A casa. Eu sei de quem que você tá falando. A casa era uma casa. A casa tava ali. Pra maré do canal. Né, tranquila, né? Aí do lado tinha um muro e uma piscina do lado. A piscina não era da casa dele, mas entrou na foto aérea como se fosse na casa dele a piscina. Exatamente. Cara, foi... Não, eu conheço entrou um Aras na história, entrou um monte de coisa. Já lá nessa casa e tal. Eu me recordo bem. Você recorda bem, né? Mas isso foi feito de propósito, isso foi feito porque a pessoa se enganou, né? Isso em 2004. Agora imagina hoje com os recursos tecnológicos que nós temos. Essa eleição, a inteligência artificial entra nessa eleição, né? Na verdade. Não, pouca coisa na passada. Essa entra, vai mas com mais tem um peso, outro né? problema, que aí a gente precisa discutir com relação à regulamentação das mídias sociais, e isso se dá de forma muito importante nessa semana com o debate sobre o Elon Musk. O Elon Musk ele responde várias acusações nos Estados Unidos de censura. Ele responde. Ele tem entrado com ação judicial contra grupos que dizem que ele utiliza o algoritmo dele para difundir o que ele quer, e ele já perdeu ações nos Estados Unidos em relação a isso, né? Da Justiça Federal. Ele entra contra o cara e ele perde, né? E como diz a Daniela Lima, ele não tem nada contra a censura porque ele é coladinho lá no presidente da China, anda lá com um cara lá da Arábia Saudita, que é brother dele, e evita falar mal do Putin, às vezes finge que briga, mas tá ali, né? A fábrica da Tesla, inclusive, é na China. E eu e você sabemos que a China não é o paraíso da liberdade de expressão. Não é mesmo, tá longe. Então, cara, imagina se esse cara que tem uma plataforma que é utilizadíssima no Brasil, ele começa a dizer o seguinte, ó, a partir de hoje, eu quero que meu algoritmo derrube tudo aquilo que o Arnóbio postar, ou tudo aquilo que vai defender o Arnóbio. Isso tem uma capacidade muito forte de manipular a mente das pessoas, né? Vamos lá, o que é o Instagram? O Instagram é aquele mural de fotos, aquela coisa, né? A gente vai ver o colega na beira da... O mundo é um paraíso. Mas o Twitter é um lugar que forma opinião. O X. Entendeu? Claro. Forma opinião. Então, tipo assim, o cara começa a usar o algoritmo para favorecer as ideias que ele acha que são mais interessantes, né? Então, assim, e aí? Isso não vai ter controle, né? Outra coisa, o controle que os caras têm de, por exemplo, já existe algumas decisões na Europa com relação ao próprio Google, que tomou multa bilionária, mas os caras estão ouvindo a gente conversar, irmão. Com certeza. Os caras estão ouvindo a gente, como é que isso não vai ser regulamentado? A gente começa a falar de sofá aqui, daqui a pouco você está recebendo um monte de notícia de sofá. Exatamente assim que acontece. Não é? É. Então, eu acredito que mais para preservar também a integridade, né? Para preservar também que a gente tenha um processo eleitoral justo e democrático, nós precisamos regulamentar as mídias sociais, sim. Essa galera só vai entender, essa galera que faz maldade nas mídias, o dia que acontecer com eles. Aí eles vão entender. Porque assim... E fica difícil, né, Chico? Se você pensar, né, não regulamentação. Não, vamos deixar, a pessoa é livre, a pessoa vai e faz o que ela quiser na rede. Depois ela vai responder o processo por isso. Beleza, exato. Mas e aí, o estrago que essa pessoa causou antes, que é isso que você estava falando, como resultado de uma eleição, né? Isso não vai ser reparado. Papel picado. Isso não vai ser reparado nunca. Aí o Poder Judiciário vai lá e fala que o cara tem que te pagar uma multa de 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais. Ou seja, não pagou nada. E quanto tempo que demorou para tomar essa decisão? Então, assim, não pode ser um direito a pessoa contar mentira sobre a vida das pessoas e utilizar a mídia social para fazer isso. Isso não pode ser um direito. Na verdade, as pessoas tinham que ter vergonha de defender o direito delas de mentirem, né, e ofenderem a honra das pessoas. Defendê-la, defender tem gente que se mata por isso, rapaz. Pois você é. vai lá, o cara se joga de uma ponte porque não aguenta. Por causa de mentira. Exatamente, é sério demais. Gente que entra em depressão, né? Eu não sei se é verdade, mas assim, né? Não sei nem se eu tô comentando fake news aqui, mas a gente conversando com os amigos e tal, assim, galera da USP mesmo, quando eu tava ainda no marketing lá,
que um policial teria entrado numa situação de depressão porque debocharam dele. Aí a galera que está ouvindo a gente aí pode até checar, mas enfim, o que é importante é que isso acontece. Porque o cara era gordinho, né? Tava acima do peso e o cara sentiu mal, porque a imagem dele viralizou, que ele não conseguia entrar na viatura. Isso viralizou o Brasil todo e tal, e sabe... E tipo assim, a gente está falando de uma situação que, assim, que pode ser uma hipótese, né? Mas o cara tá passando no Brasil todo como uma pessoa que tá errada porque ele é gordinho. Ele é um policial, ele não pode ser gordinho, entendeu? Entendi. E assim, é uma loucura isso, cara. Aí pega lá e fala... Juliano, por exemplo, né? Você tá falando de inteligência artificial. A gente pode fazer um monte de coisa com inteligência artificial. Vamos supor que uma pessoa queira acabar com o casamento seu do Juliano e utilize as mídias sociais para fazer montagem. A sua mulher vai pegar a foto e vai mandar para o perito, irmão? Até você explicar que fosse tem inteligência artificial aí que está fazendo... Pô, rapaz, você escaneia o tom da voz da pessoa e bota o seu rosto falando. Exatamente. Né? Cara, então... aí você falou lá do tiozinho. A gente entende. Hoje, por exemplo, eu vejo, eu consumo conteúdo na internet, eu já começo com o pé atrás. Já sempre com o pé atrás. Aí depois eu avalio ali, não, isso aqui, faço a pesquisa... Mas um tiozinho, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ele vai pegar e vai acreditar com certeza. E vai passar para a lista dele. Olha que absurdo. Não é, cara. Imagina. Assim, minha avaliação é que tem que regular. A gente pode discutir a forma de regulação, eu acho que tem que discutir, a sociedade tem que discutir, mas ninguém tem que ter o direito de contar mentira sobre a vida das pessoas na rede social e viralizar isso. Isso não é um direito. É verdade. Entendeu? Isso não é um direito. Concordo com você também. Eu também concordo. Concordo 100%. Chico, você acabou de ter um artigo seu publicado na USP, falando sobre mídias sociais por políticos locais. Quais foram os resultados que mais te impressionaram nesse trabalho? Então, o nosso trabalho ele foi sobre a importância das mídias sociais nas eleições proporcionais, né? E aí, quem está ouvindo a gente, eleição proporcional, eleição de vereador, deputado estadual, deputado federal, né? Prefeito, governador e senador, a gente chama de eleição majoritária. Cara, é surreal. Primeiro é você constatar que o povo deixa para fazer um planejamento de campanha em março, faltando... 4 meses para a eleição. Por aí, né? Porque a eleição começa aqui em agosto, né? Você registra a candidatura até 5 de julho, por aí, mas a galera deixa para fazer um planejamento de campanha em março. Eu tive esse trabalho também de entender como é que eles planejavam as coisas, né? Primeiro... Ou não planejavam. Ou não planejaram. Outra coisa... a quantidade ou a qualidade do profissional que é responsável. Porque assim, a gente tem que entender, né? Se você quer consertar um carro e esse carro é da Mercedes, você não vai pegar um cara que só sabe consertar Chevrolet. Então tem um profissional, cada um ali no seu quadrado. Tem muito profissional fora do perfil cuidando de mídia social. Os caras não têm planejamento de postagem, os caras não têm planejamento de conteúdo. É assim, um negócio impressionante. O negócio, na maioria absoluta das vezes, é feito porque a gente faz. Por que tem? Porque a gente faz. Então, assim, não existe planejamento nenhum, não existe nada estruturado. Outra coisa, né? Se você for parar para pensar... Fica aquela correria em cima da hora. Tudo em cima da hora, ligado, tudo em cima da hora. O cara vira para você e fala que... E aí, pessoal, a gente tá falando... de político carimbado, cara que tem nome, não estamos falando do cara que não tem expressão, sim, não é? Nós estamos falando de gente da liderança comunitária lá. Nós estamos falando de gente com uma pesquisa, a gente não pode identificar o nome dos sujeitos, né? Sim. E também não seria ético da minha parte, porque eu fiz a gente tem um documento de confidencialidade daquilo que foi falado, mas você tem cara que foi prefeito, que tem vários mandatos que não fazem isso. Entendeu? É um negócio assim, impressionante. Os caras que têm vivência, que estão na estrada há 20, 30 anos. E aí, cara, você faz uma campanha, você usa lá o app de anúncio do Facebook e você consegue colocar um history gastando, R$200 para 85 mil pessoas ver, cara. Os caras não têm noção de, não, vou reservar uma grana por mês para patrocinar algumas das postagens que eu acho que são as mais importantes. Pouca gente acredita nesse recurso. Eles querem pouca gente, eles são
assim, estão fora da realidade. Sim. Ah, eu vou ter... o meu engajamento vai ser orgânico. Cara, pode até ser para essa galera que tá mais na polarização. Entendeu? Para essa galera que tá mais na polarização e quem não tá na polarização. Vai fazer como? E outra coisa, aí você vai no cara tem uma página de Facebook, às vezes ele tem que ter ela, porque se ele não tiver ela, ele não consegue patrocinar nada no Instagram, com 4 curtidas, Entendi. 5 Pô, curtidas. não Então, assim, os caras estão... E outra coisa, cara, aí quando você tem uma pergunta na pesquisa que é assim, você acredita que nas próximas eleições você vai utilizar mais o marketing tradicional ou mais o marketing digital? Os caras acham que vai ser a mesma coisa. Ou seja, o conceito de uma eleição limpa, sem papel, mais inteligente, mais eletrônica, os caras ainda estão no papel, eles estão presos no marketing tradicional, na utilização do papel, que gasta dinheiro. E aí, cara, vamos falar da vida nossa de professor e da gente que está nessa vida, até da política há muito tempo. A galera não lê. Não. A galera não lê. O cara vai lá, faz um jornal de 6, 8 páginas contando a história do mandato dele, entrega e sabe para onde vai? Pro lixo. E, irmão, eu vou falar, eu caso dinheiro com você. Você pode ir para a porta da escola técnica aqui, que eu sou ex-aluno, agora não é mais escola técnica, a pessoa é IFES, né? Tô entregando a minha idade. A galera lá, né? Galera mais gabaritada, passaram um concurso. Entrega o jornal lá para ver se eles leem. Eles pegam e jogam no lixo. Isso desde quando era estudante lá. Na sua época da escola, que você foi presidente lá também, né? Fui presidente do Grêmio lá. Dei trabalho pro Luiz Paulo. Mas assim, rapaz, na nossa época, a galera já jogava fora. Então a gente queria comunicar, Arnob. Sabe como a gente comunicava? Entrava na sala de aula. Vamos falar na sala de aula. Galera, se o aluno não vai... E o professor ficava revoltado. O aluno não ia para a Assembleia de Estudante, vamos falar na sala de aula. Porque tu faz o jornal, o povo joga fora. Vai na UFES, cara. Entrega jornal lá na portaria da UFES. Ah, você pode falar, a UFES tem uma característica mais progressista, igual o pessoal aí fala, o povo é esquerdista. Beleza, então, entrega um jornal lá de alguém da esquerda. Para ver se o povo vai ler. O resultado vai ser o mesmo, né? Vai pro lixo. Muito próximo. Não, é possível que se seja de um outro aspecto, o povo nem pegue. Sim. É possível que de um aspecto mais progressista o povo pegue, não leia e jogue fora. Então, assim, é um recurso que, assim, todo sucesso aos amigos das gráficas e tal, né? Tenho vários amigos daí que são proprietários de gráfica. Acho que eles estão antenados com alguma dessas mudanças, né? Mas não é possível o cara... Você acha que vai acabar esse meio? Papel, folheto? Não vai acabar, não. Eles estão falando que eles vão continuar fazendo. Eles estão falando que eles vão continuar fazendo na mesma medida. Na mesma medida. E quando você pergunta para eles qual é o mais efetivo, a maioria absoluta é o marketing digital. Não faz sentido isso. Nenhum, entendeu? Eles acham que o marketing digital foi o que deu mais resultado na campanha, mas eles acham que eles vão continuar usando igual. Daria até para comparar com a história do Spotify com as gravadoras, né? Se você analisar um pouquinho mais longe... Aquela insistência, depois não teve das jeito. gravadoras, até a hora que eles se renderam e falaram, não tem jeito. Esse não tem jeito, gráfico vai ser a mesma coisa. E aí, cara, para você ter uma ideia, assim, da situação, né? Aí a gente vai pegar a prova, fazer a prova real, porque a gente vai lá no site. Aí tu pergunta pro cara, como é que foram os gastos de campanha? Aí os caras, nós gastamos mais ou menos a mesma coisa nos dois. Aí Precisa da gráfica. Aí você vai no site do TSE e vai ver quanto que os caras gastaram. E aí, quando você chega no site do TSE, você pega um monte de história que não bate. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível hoje você fazer uma campanha sem papel? Vou te dar um exemplo muito claro disso. Zero papel. Vou perto do zero papel. Aí, de repente, você vai me falar, esse cara perdeu a eleição porque não usou papel. Quem se lembra da campanha do Gabeira, prefeito do Rio de Janeiro, contra o Eduardo Paes, que ele perdeu a eleição por 0,1 e a diferença foram 50 mil votos? O Gabeira não usou papel na eleição de prefeito do Rio de Janeiro e perdeu a eleição lá, foi 50,01 a 49,9. A primeira eleição do Eduardo Paes. Não pode falar que foi por causa do... Cara, isso foi 2012? Ou 2008? Por aí. 8 ou 12. Média. 12? 8 ou 12? 8 ou 12. Isso.
O Gabeira não botou papel na rua. E outra, o Gabeira não tinha trocentos mil candidatos apoiando ele. E outra coisa que foi até bom a gente falar nisso, PV. O Gabeira, ele sofreu, mas o que o Gabeira sofreu naquela eleição do Rio de Janeiro foi pouco não, irmão. Pegaram foto dele na praia de cueca de crochê. A gente tá falando de fake news aqui. Do jeito que o Juliano gosta de usar, né? O Juliano que gosta de usar. Rapaz. O Juliano é um amigo que já foi modelo, né? Foi para São Paulo Fashion Week e tudo. Você contou uns negócios aqui no bastidores aqui. Na verdade, não foi nem eu que descobri, ele que me disse, né? Eu vou desligar isso tudo aqui, nós vamos encerrar o programa. Mas, obrigado. Assim, tranquilo, cara. Obrigado, mas o objetivo do Gabeira lá foi, né? Não foi querer dizer que o Gabeira era estiloso. Sim, não, era pra dar uma queimada no cara. Pois é. E assim, o Gabeira, ele sofreu com isso. Ele sofreu pela defesa, né? Da questão da liberação da maconha, que foi um outro problema que recaiu sobre ele. O Gabeira sem papel. Os caras botando um monte de foto do Gabeira. Já tinha Orkut, hein, galera? 2008 era Orkut, hein? Nossa! Botando foto do Gabeira na praia dessa forma, falando que o Gabeira defendia a maconha, que o Gabeira era terrorista, porque, não sei se a galera lembra, ele estava envolvido no sequestro do embaixador americano. Claro, porra. Com tudo isso, o Gabeira perdeu a eleição por 50,01 a 49,9. E sem papel. Então, é possível, talvez, na realidade de uma cidade como Vitória, que você possa tirar o papel do circuito. Tem o Rigoni, deputado, que falam que ele fez um investimento gigantesco na rede social. Ele gastou bem. Foi mesmo? Conta aí, você sabe alguma coisa? Cara, eu acho que o Rigoni ele foi muito inteligente nesse aspecto, né? Ele teve... Eu posso estar falando aqui alguma coisa equivocada, se eu tiver, as pessoas me perdoem, depois corrijam, mas parece que o Vitor Casagrande esteve com ele na coordenação da campanha dele, o Vitor, filho do governador, né? Só que injetaram forte na questão do patrocínio. Ele gastou, mas ele já vinha numa levada tinha negócio de um programa também, que ele participou. Exatamente. Papapá. Ele tinha sido candidato a vereador, não tinha tido sucesso. Isso aí. Fez um investimento bom em mídias sociais, e isso ajudou bastante ele, né? Foi bem votado. O storytelling dele, né? A narrativa da vida dele. A história dele contribuiu também. Isso aí. Muito. Isso aí. Mas como a gente que é do marketing, a gente sabe que o produto, né? Ele pode... o que mais difícil, né? Se você for pegar as matrizes aí que analisam a vida dos produtos, né? O produto, ele chegou na prateleira e ele tem que permanecer. E ele não conseguiu trabalhar a permanência na prateleira. Eu não sei qual é a avaliação que ele faz disso, né? Por que não deu certo, por que ele não conseguiu êxito numa segunda eleição. Eu, sinceramente, não sei. O que eu posso dizer para você que, assim, até um fato que eu não mencionei antes, não falei com o Juliano, mas o Juliano lembra disso. Cara, eu gastei R$7.000 na eleição para vereador em 2012 em Cariacica e tive 1.000 votos. Teve gente... Eu acho muito voto. Teve gente que elegeu com menos votos do que eu, irmão. Claro, pô. Perto da vitória com gasto ínfimo. Ínfimo. Um amigo meu, Túlio, que era trade marketing da Oi, amigo meu lá de Recife, cara fantástico, sabe tudo de marketing, mas não era muito do marketing eleitoral, começou a me dar uma série de dicas, fez as minhas peças publicitárias e eu usei. Foi aí que eu peguei um gosto pela área do marketing. Falei, pô, é legal, dá para fazer. Vamos tocar isso. Como eu falei de não usar papel. Tem como não usar papel e nem ir pra rua e só usar a rede social e vencer uma eleição? Não tem como. Olha só, o que a gente precisa entender. Que eu já vi também candidato falando, eu não vou nem pra rua, vou injetar O candidato, ele... Porque aí tem uma outra situação, né? Esse injetar tanto é boca de urna, que a gente sabe qual é o processo, que é um processo... Não, mas vamos pensar que ele esteja se referindo a injetar na eleição em rede passada, social, tal, eu trabalhei mas não com um pra rua. candidato ele falou isso aí. Ele falou, não vou nem pra rua. Ele falou, não, eu acredito, vou botar tantos R$1.000 aqui no posicionamento e vou ganhar. Eu acredito que isso não dá certo. Porque, assim, a gente tem que analisar duas questões. Não ganhou, pronto. Na zona rural, eu quero ouvir ele falando. Na zona rural, é possível que você tenha que usar o papel ainda. Sim. Tem um perfil do eleitor mais conservador e até tal. Até porque a internet também, às vezes... tem problema de acesso. Na zona urbana, eu acho que você pode diminuir drasticamente o uso do papel.
pode diminuir drasticamente o uso do papel. Se você souber utilizar as mídias sociais, tiver as ferramentas adequadas de métrica, de postagem e etc., você vai conseguir ter um êxito legal. Mas precisa conhecer a ferramenta e usar bem, ok? Agora, um candidato que vai achar que vai ganhar a eleição só se promovendo pela mídia social, num caso, vamos pegar, tem um deputado estadual que foi eleito aí, né? Deputado estadual, não vou citar o nome dele, mas ele foi eleito talvez dessa forma. Mas ele estava no nível da polarização, já há uns 4, 5 anos, tinha um canal aí de Facebook, né? Ele talvez seja um caso desse. Né? Eu não vou citar o nome do camarada aqui, Sim. mas ele andou muito famoso aí no estado um período aí, né? Importante, né? Sim. Aproveitando esse gancho que você falou aí sobre polarização, Chico. Mas assim, rapidinho, pode ser esse exemplo, eu desconheço outros. Entendi. Falando Acho que eu sei sobre de quem polarização nas eleições, né? Como que você acha que vai se comportar o eleitorado em relação nessa polarização nacional refletida aqui? Vamos falar sobre a nossa região, né? Sobre o nosso estado. Como é que você acha que vai influenciar essa polarização nacional força total de novo? na eleição agora de 2024? Cara, olha só, eu não tenho acesso a pesquisas nas cidades para poder medir isso. Para poder te dar uma resposta precisa, né? Okay. Então, às vezes, quem tem pesquisa lá vai falar que eu tô falando besteira. Cara, sim, depende. Porque, por exemplo, o cara já tá no mandato, ele é o prefeito, o trabalho dele é bom, ele comunica bem aquilo que ele faz, então eu acho que a polarização nesse sentido, ela não traria muito problema. Vamos dizer assim, se você tivesse um prefeito do PT na Grande Vitória que tivesse com um trabalho muito bom, eu acho que a polarização não atrapalharia ele seria eleito, ok? Agora, numa situação do cara não ter o trabalho e ele começar, é possível que a polarização atrapalhe ele, porque você vai ter, né, a galera para fazer engajamento Sim. e tal, e etc. Vai pegar a sua vida, fala de seu passado. Mas o que a gente precisa entender hoje é qual é o tamanho do centro no Espírito Santo. Né? Qual é o tamanho do centro? Se a gente analisar, igual a gente tentou fazer com a eleição de deputado federal, que só 4 dos 10 deputados federais botaram a cara para bater na preferência política presidencial Sim. deles, então, assim, eu acredito que é possível que alguns municípios que tenham uma presença, por exemplo, você pega um município como Vila Velha, que tem um eleitorado evangélico muito forte, os evangélicos estão muito relacionados nessa polarização nacional, inclusive são dos carros-chefe, né, da questão mais ligada ao bolsonarismo, etc. e tal. É possível que um candidato bolsonarista lá, ele tenha êxito. Só que todos lá são bolsonaristas. Então, e aproveitando, já que você está falando de Vila Velha, né, eu vou perguntar aqui para você, e essa guinada aí do Coronel Ramalho, a saída dele pro PL, como é que você avalia isso aí hoje no cenário? Cara, Arnaldinho Borgo, que tem uma aceitação muito boa também na cidade. A política, ela é uma coisa muito interessante e o eleitor também, ele é muito torcedor. Vamos lá. O que você pensa do homem que mata ou que bate uma mulher? Ele tem que ser preso, ele não tem que ter direito a saidinha, claro, ele tem que ficar lá. Mas se ele for o brasão? Aí muda, né? O cara recebeu 129 votos para não ficar preso. Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes o cara tirou uma foto com um presidenciável, ele agora virou o cara bom. Mas a situação do Ramalho em específico vai trazer, na minha avaliação, uma confusão na cabeça do eleitor. E se as pessoas que estiverem fazendo campanha do outro lado dele souberem utilizar, né? Ele estava até ontem com o governador Renato Casagrande. Aí ele tirou uma foto esses dias com Bolsonaro. Ele saiu de uma esquerda, vamos dizer, né? Vamos botar o PSB. Tava no governo de esquerda. Tem um vice-presidente da República, estava no governo de esquerda e socialista, né? PSB. E, de repente, o cara agora é
um extremo radical de direita ali no Não é só, PL. tem vários nomes fazendo É. isso, né? Mas no caso Aí ele tirou uma foto com o Bolsonaro e agora tamo junto, capitão. E aí? Né? O Arnaldinho foi tenente do Exército. Então, assim, o Arnaldinho é eleitor do Bolsonaro. O Neucimar Fraga também é eleitor do Bolsonaro. Né? Se tiver alguém lá que não é do Bolsonaro, pode ser o Babá, que é do PT. Então, assim, eles vão ficar disputando lá quem ama mais o Bolsonaro. Eu, assim, particularmente, eu acho que quem vai ficar utilizando mais isso vai ser o Coronel Ramalho. Eu acho que o Arnaldinho, pelo trabalho que ele vem realizando, ele não vai precisar muito de entrar. Pelo que eu tenho discussão. Porque, na verdade, é isso aí. Essa é a discussão. A discussão é mostrar o trabalho, mostrar o que tem condição de fazer. Esse é o cenário ideal. Sim. O Ramalho, quando ele tira a foto com o Bolsonaro, ele está querendo colar nele os bolsonaristas de Vila Velha. Essa é a intenção dele. Sim. Se vai dar certo, é outra história. O Arnaldinho vem fazendo um mandato bom em Vila Velha. A gente vem, né, visto entregas positivas na cidade de Vila Velha. Né? Vila Velha, ela mudou muito das gestões passadas para essa. Dúvida. Então, eu não acredito, assim, hoje, para mim, o Arnaldinho é reeleito em Vila Velha. Eu, se tivesse que apostar, sim, minha avaliação, na mesma... o Arnaldinho é reeleito em Vila Velha. O Ramalho vai dar um trabalho? O Ramalho vai crescer? É possível que sim, que ele cresça, né? É possível que ele consiga ficar maior do que ele foi na eleição de deputado federal. Sim. Que, inclusive, ele não colou o Bolsonaro na campanha dele. Vamos lembrar disso, né? Ou estou enganado? Também não me recordo. Ou ele andava Bolsonaro e para cima com ele, para cima para baixo, igual o Gilvan, igual... Não. Teve isso não. Pois é. Então, agora, o cara do marketing, se trabalhar bem lá, vai perguntar... Mas o cara vai questionar isso aí. Vai ficar questionando. Vai, e aí pode ficar naquilo. Pô, mas ele traiu o governador? Sim. Para ser prefeito de Vila Velha, vale a pena isso? Como é que, sabe? Como que estava ontem na situação, agora está dizendo outro discurso. Isso daí vai enganar a cabeça do eleitor. Agora, talvez ele tenha um projeto de, nessa eleição eu vou me promover para a próxima e tal, e etc. Mas eu acho que é muita confusão na cabeça do eleitor, porque o bolsonarismo ele começou em 2016 para 2017. E que começou a ganhar fôlego, né? É, isso aí. E o Coronel Ramalho, ele decidiu isso agora em 2024, há 4, 5 meses da eleição. Então... impressionante. Eu, inclusive, acredito que os evangélicos de Vila Velha, na sua maioria, vão com o Arnaldinho. É igual aqui, outra situação parecida com essa é aquela daquele... Lá de Baixo do Guandu, tal do Neto Barros. Embaixo do Guandu foi a mesma coisa. Que é uma liderança... Não, embaixo do Guandu acho que foi um pouco pior. Não. Foi um pouco cara pior. De esquerda, roxa... Você conheceu o ex-prefeito de lá? Conheço ele. PC do B a vida inteira. Barbudo, camisa do Lula. Agora ele procurou um partido de direita. PP. Tirou a barba, mudou a camisa. Tá no 11 lá. Agora ele tentou ir pro republicano, deu errado. Fecharam a porta dele. Pá. Aí não, já você vê até que a fisionomia dele, né? É outro. Você olha pro... outro cara. Se pegar ele na rede social e agora, e assim, avalia. Se você chegar ele em Guandu, as pessoas já têm a ideia do produto que ele é. E como que ele... Claro. Assim, óbvio que deve ter por trás um marketing nessa história, né? Porque ele saiu de um partido dele ali, que ele sempre militou, sempre... Pô, você olha a rede social dele, você vê as fotos dele lá. Mas eu acho que a discussão... Fidel Castro, isso, aquilo... A discussão aqui, assim, o cara passa por cima da ideologia dele, assim, ele tem uma ideia ali, tudo, ele fala, dante isso aqui, eu preciso ganhar. Tudo pelo marketing, tudo pelo... Quando o cara é da política, né, quando o cara, assim, o que eu penso, eu tava lá com o governador porque eu queria o prestígio e o cargo e o salário era legal, porque isso pode gerar dúvida na cabeça do eleitor também. Claro. Entendeu? Isso pode gerar dúvida na cabeça do eleitor. E assim, saiu não foi porque o governador mandou embora, saiu porque ia ter que sair mesmo. Para ser candidato a prefeito, ele tinha que sair 6 meses antes da eleição. Isso. Ok?
Então, acho que vai gerar uma dúvida lá. Ele vai ter que arrumar uma equipe boa para tratar a campanha dele, porque provavelmente o Arnaldinho vai arrumar uma equipe boa para tratar da campanha dele. E o Arnaldinho é bom demais. Ele é. E ele começou, fortes. né, a trabalhar bem as mídias sociais. E eu acredito que ele vai ter... O Arnaldinho vai trabalhar isso na eleição. E Vitória, Chico? O que você tem a dizer aí sobre Cara, a eleição? Vitória, assim... Fala Vitória e já aproveita o gancho e também fala do cenário de Cariacica. Eu tô Cara, curioso. Na sua visão. assim, pra mim, Vitória, hoje o cenário, o retrato do momento é a reeleição do Pasolini. E você acha, vai ter muita dificuldade? Rapaz, eu acredito que, assim, a gente gosta bacana, de um bicho. ou outro ator na Sim. política, mas a gente precisa renovar a política. A gente precisa renovar os atores. Não é possível que a gente sempre vá com as mesmas pessoas em todos os processos. Sim. Não é possível que não teve uma liderança nova naquele momento e tal. Por mais, acho assim, Vitória tem uma coisa legal porque tem sempre a capacidade de ter candidatos bem preparados e com condições de administrar a cidade. Mas o cenário eleitoral hoje, na minha avaliação, o Pasolini é reeleito. Cariacica. Cariacica, o Euclério é reeleito. Euclério é reeleito. Viana não precisa nem perguntar, que também não tem disputa. Cariacica, com certeza, assim, pelo que o cenário diz hoje, o Euclério é reeleito. O Euclério vem trabalhando bem na cidade de Cariacica. Tá fazendo um trabalho bem feito. Então, lá. assim... Tem que tirar o chapéu. E aí, vamos falar o discurso. Você viu o que o Euclério falou esses dias no Senador da República? Ele virou e fez uma fala fantástica, que ele dizia o seguinte: esse cara, aqui no meu governo, eu não estou preocupado se a verba vem da direita ou da esquerda. Eu sou prefeito da cidade inteira. Sensacional, cara. Ok? E tem um cara aí que foi falar mal de mim aí e tal, e me criticar, mas nunca mandou R$1 pra Cariacica. Ninguém nunca viu R$1 dele aqui em Cariacica. Então, assim, eu não quero saber desse debate de direita e esquerda. Tem que ajudar a cidade. É isso aí. Ok? Essa é a visão dele. Então, acho que o Euclério, hoje, o retrato é reeleição. Perfeito. Em Viana... Viana você pula porque... Em Viana talvez tenha a situação de não ter... Não tem uma Mas eu acho que ele se elege lá. Lá não tem dúvida. Viana, para mim, de repente, a situação de não ter um opositor é porque... O negócio tá bom não lá. tem espaço. Né? A gestão é muito boa, a gestão tem muito resultado, a gestão é bem consolidada. Tem um jovem gestor lá que deu conta do recado com muita qualidade. Sem dúvida. E aí você vê um trabalho bom. Você vai botar seu nome para quê? Tem feito um trabalho, até a continuidade, Com né, certeza, do trabalho lógico. anterior que foi feito pelo Gilson. Ele estava na equipe, ele estava ali liderando junto, assumiu o protagonismo. Ele é muito qualificado. E né? tá ainda melhorando, ele né? é um técnico Não tá... muito qualificado e tá virando um político muito safo, muito... Sim. Sabe, muito bom. Então, e Viana tem crescido muito, né? Eu acredito que Viana e a Serra têm sido os dois municípios aí então, que... Aí você puxou a Serra. Aí a Serra, nós já temos um panorama agora, sim, bem complicado até para analisar. E vou te colocar nessa enrascada aí. Nós temos lá na Serra o atual prefeito, que poderia disputar a reeleição, anunciou que não é candidato e colocou o braço direito dele, né, que era até o presidente do partido, o Everson Meirelles, como seu candidato. Você tem, do outro lado, o ex-prefeito da cidade, Aldivas Barcelos. Você tem o Igor, né? O Igor Elcio, que vai pegar o protagonismo ali da direita e vai lutar por isso com a pauta bolsonarista. Você tem ainda o menino lá, o Muribeca, né? O do chapéu. Né? Pablo Muribeca. E aí como é que você avalia essa questão da Serra hoje? Eu acho que a Serra não é um município que tem muito perfil de ser bolsonarista, não. Eu posso estar pode ser, enganado eu acho aí, também, mas a gente pegar o resultado das últimas eleições aí, não sei quanto que ficou lá, mas nunca foi o perfil de ser, não. Mas assim, o político, né, tem que ter proposta para a cidade, o político tem que construir alianças para poder governar a cidade. A gente já viu uma coisa em Vila Velha muito triste, onde um prefeito achava que tinha que ficar brigando com o governador e a cidade de Vila Velha não cresceu. Ficou isolada. E hoje você vê a parceria do Arnaldinho com o governador, um investimento altíssimo lá em macrodrenagem, que está dando conta do recado. Né? Hoje, talvez o município que a gente não ouve chorar tanto por conta... encheu a Lagoa... Vila Velha!
Que até ontem Por conta dessa capacidade de articulação e tal e pá. Sim. Vila Velha sofreu lá atrás, né? Porque tinha um prefeito que achava que não tinha que conversar com ninguém. Isso é muito ruim. Mas eu acho muito legal a candidatura do Everton. Do Everson, porque ele é um cara jovem e tal. Tava no governo Tava no governo do Casagrande. Ele é bem qualificado, ele é um menino novo, de boas ideias e tal. 29, 30 anos. Mas você tem lá um cara com uma bagagem política muito grande, que é o Aldifax. Um técnico também, né? Experiente, né? Fez um bom serviço, um bom trabalho. Teve recentemente no bolsonarismo, mas se a gente for lembrar a história dele, ele era do PT, foi secretário de administração e planejamento foi no PSB, do PT também. Depois na Rede. No PT. Ele foi do PT durante o governo do Vidigal, depois ele acabou mudando de partido porque o Vidigal pediu para ele ser candidato. Sim. Mas ele é um cara extremamente capacitado. A gente não pode desconhecer o potencial do Aldifax na Serra, não. Ele é um nome forte, mas parece que tem pesquisa na Serra, para finalizar aqui, tem pesquisa na Serra que diz que é um percentual alto de eleitores, topariam votar num candidato do Vidigal para prefeito. Então, se o Vidigal, de fato, tem essa capacidade de conversão de votos, o Everson entra bem na disputa. Pela leitura que eu fiz também da pesquisa, 54%, se eu não me engano, né? Me corrija se estiver errado, mas em torno de 50 e poucos % disseram que votariam no candidato apoiado pelo atual prefeito Vidigal. Eu acho que o Everson vai crescer muito nessa corrida aí e tem chance de mas disputar. Mas eu vou fazer um alerta aqui. O Everson pode ser, eu não quero discutir os motivos aqui, mas já teve um auê na Câmara de Vereadores da Serra por esse motivo. Uhum. Ele pode ser uma das vítimas de fake news na cidade da Serra. E aí, assim, teve uma briga entre dois vereadores, um inclusive que foi da Rede, e agora tem um outro campo, né, ideológico, político, por conta dessas situações. Ele vai pegar uma galera lá... Vai sofrer. Vai, mas diz que bom marinheiro só não se faz em mar calmo, né, irmão? Isso mesmo. É isso então, mesmo. Aqui, para finalizar, cara, a gente conversou bastante aqui, numa escala de 0 a 10, qual que você acha que vai ser, então, a importância do marketing político nessas eleições, a rede mesmo, para deixar claro isso aí, para quem está assistindo aí, quer ser candidato, sintetizando a ideia. O produto tem que ter qualidade, ok? O produto tem que ser bom para ele permanecer no mercado, para ele conquistar o mercado. E um produto ele é construído por um conjunto de coisas, ok? Então, o marketing, vamos dizer assim, simploriamente, que o marketing é venda. Nós vamos construir um processo para vender alguém ou para vender algum produto. O marketing ele é importantíssimo na construção de reputação, ele é importantíssimo para o processo eleitoral, mas o candidato precisa reunir com seus apoiadores, o candidato precisa ir para a rua, o candidato precisa andar, o candidato precisa ser visto, mostrar que ele tem capacidade, competência, e a gente vai utilizar o marketing, vai construir esse personagem, ok? Vai construir ele nas mídias sociais, vai colocar a mensagem que a gente acha que é adequada para esse cara, né? Vamos fazer o discurso da Deus, pátria, família, que é o que vamos fazer. Tá vendo, pessoal? Né? Não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Planejado, é difícil, né, cara? O cara tem que gastar sola do sapato. Se ele achar que ele vai ganhar a eleição em casa, vendo televisão, esquece. Tá enganado. Salvo vários momentos aí, onde a gente já teve o Aldifax ganhou a eleição no hospital. Mas aí teve todo um trabalho de marketing, promoção social, solidariedade e tal. Mas ele já tinha sido prefeito, ele não era um cara que, entendeu? Ele já tinha um recall, ele já tinha um nome no mercado. Mas, irmão, se o cara for bom demais também e não utilizar o marketing, o marketing digital, vai ser difícil para ele, entendeu? Ele tem que usar. As mídias sociais estão aí, vieram para ficar nas eleições. Vieram para ficar em tudo, ok? É se você for parar para pensar nas grandes marcas, na Nike, se você for parar para pensar nos investimentos, inclusive, que eles fazem, né? A Nike lá
futebol americano e tal. As marcas agora fazem ativismo político e utilizam as mídias sociais para fazer isso, para dizer que ela se posiciona pela diversidade, que ela se posiciona contra o racismo. Nem contrata mais os artistas, contrata esses influencers, né? Os influencers ganharam muito espaço nessa brincadeira e tal, e ganham muito dinheiro monetizando também. Exato. Então não tem um caminho de volta. O caminho vai ser menos papel, irmão. É isso. Certo. Chico, Meu irmão, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Queremos te agradecer muito a sua participação. bate-papo foi irado, gostei demais. Top demais, O pessoal cara, vai gostar com enriquecedor. certeza, quem estiver assistindo. Quem viu aí, quem estiver pensando em entrar para política, disputar uma eleição, né? Nós vamos deixar aqui na tela também Tá o aqui contato. Chico Francisco de Assis Cizino, especialista em marketing digital também. E Meu irmão, muito é obrigado isso, irmão. pela sua presença, por você disponibilizar seu tempo aí pra gente. Eu agradeço vocês pelo convite e desejo muito sucesso e parabéns aí pela iniciativa do podcast. Tamo Com certeza vai arrebentar. Valeu, Obrigado, tamo tamo junto. Valeu. Um abraço, valeu. Falou, valeu.